Oi, você sabe sobre geometria espacial? Não sabe? Esqueceu? Calma lá que eu vou te explicar então. Galera, pra gente entender geometria espacial, você tem que saber que ela não é uma matéria muito difícil. Assim, na teoria, na questão técnica, ela não é difícil. O problema mesmo dessa matéria é você conseguir visualizar a abstração das coisas. O que eu quero dizer? Tipo assim, você entender o que aquilo quer dizer e conseguir imaginar na sua cabeça. O que pra mim é uma parte muito difícil desse conteúdo, e é justamente você ter que entender isso para você aplicar a parte prática, que são as fórmulas. Então, para você conseguir ter um melhor entendimento, para você conseguir treinar essa parte e você conseguir conhecer um pouco o conteúdo, é bom que você tenha uma base teórica bacana. Eu vou abordar muitos conceitos aqui. Nesse vídeo, exatamente, ainda não vai chegar uma parte prática. Ou seja, se você está vindo aqui para ver fórmulas ou alguma questão, alguma dúvida, não vai ter. Somente no próximo, em que eu vou abordar mais e depois eu vou avançar as matérias até conseguir finalizar a geometria espacial. Vou começar falando sobre alguns conceitos básicos do que a gente tem que entender. Quando a gente fala na geometria espacial, a gente tem que entender primeiro que esses conceitos que eu vou falar aqui, eles não existem de verdade. Como assim? Eles são conceitos usados apenas de uma forma didática, para você conseguir ganhar o seu conhecimento, para você conseguir entender o que aquilo quer dizer. O primeiro conceito que eu vou abordar é o ponto. O ponto ele é interessante porque ele não tem dimensão física, tá bom? Ele apenas ele indica uma localidade. No plano cartesiano, por exemplo, você utiliza muito os pontos, apenas para indicar em qual posição está alguma partícula ou o que você estiver estudando. A reta, ela é uma linha longa, fina, ou seja, ela não tem espessura, ela só tem comprimento, ela não tem largura. E ela tá o que? Na primeira dimensão. Coloquei aqui primeira, como se fosse primeira dimensão. O plano ele é interessante porque ele possui bidimensionalidade. O que isso quer dizer? Ele tem duas dimensões. É como se fosse um conjunto de retas, que são em primeira dimensão, que forma um plano, ou seja, uma superfície com duas. O plano, ele não é, como é que eu posso dizer? Ele não é somente isso aqui, ele não se limita a isso aqui. O plano, ele se estende infinitamente em todas as direções. Se eu tenho esse plano aqui, por exemplo, vamos supor que esse quadro seja um plano. Na teoria, na matemática, na teoria, esse quadro ele ia continuar se estendendo até o infinito. Ou seja, se algo está aqui ou se algo está lá na frente, um pontinho marcado, ele está contido nesse quadro aqui, como se estivesse dentro desse quadro. Mas, para você não ter, né, como você não ter como representar isso infinito, você utiliza esse espaço que parece um paralelogramo. Beleza? Outra coisa que eu quero que você entenda também, é que é muito interessante você saber, é que um ponto, se você tiver um ponto, nesse exato ponto, podem passar infinitas retas. Porque a reta, ela não tem espessura. Por exemplo, a reta que eu vou desenhar aqui, passando nesse ponto, ela tem uma certa espessura, beleza? Porque se não tivesse, você não ia nem conseguir ver ela. Mas na matemática ela não tem. Então você pode fazer uma para cá, uma reta passando aqui, outra reta passando aqui, outra reta passando aqui, outra passando aqui, e infinitas, e você pode colocar, até formar, por exemplo, um círculo preenchido só de retas aqui. O ponto, ele pode estar contido em mais de uma reta, sozinho? Claro que pode, ele pode estar contido em infinitas. E outra coisa que eu quero que você entenda, é que quando você tem um só ponto, infinitas. Quando você tem dois pontos em um plano, agora você já não tem mais infinitas retas. Se você estiver tratando cada um em particular, sim, cada um tem. Claro, não está muito reto, tá? Mas é para indicar que essa reta aqui só vai ter ela que possui os dois pontos. Não existe nenhuma outra. E o que é muito interessante você entender é que quando dois pontos denominam uma reta, ou seja, agora que nós temos uma reta, você viu que eu coloquei ó, um ponto aqui, justamente para indicar isso. Como nós temos uma reta, quantos planos você pode ter com essa reta? Quantos planos essa reta está contida? Infinitos. Infinitos planos, exatamente. Por exemplo, você pode ter o plano aqui, né? Esse plano assim, que ela está contida. Você pode ter um plano assim também. Eu vou fazer um desenho dela aqui, tipo, mais ou menos assim, ó. Você tem esse pode também vindo por aqui. Tem diversas maneiras. Vai na mesma ideia do ponto. Infinitos planos passam por essa mesma reta. Então, uma reta pode estar contida em mais de um plano? Pode. Infinitos. E se você for por inferência, acredito, né, que você vai entender que se um ponto tem infinitas retas, dois formam uma reta, na reta que tem infinitos planos, duas retas formam o quê? Vai formar um plano. Só tem um plano que contém essas duas retas, entendeu? Não tem como você colocar nenhum outro plano que contém essas duas.
ao mesmo tempo que você não tem como colocar uma reta que contenha esses dois pontos também. A não ser que seja a mesma reta, passando por cima dela de novo, ou um plano que passa por cima desse aqui de novo. Não vai fazer diferença. Eu sei que o conceito do plano, ele é meio assim, difícil de você entender no início. Também tive essa dificuldade para eu pegar o que significa. Quero usar esse cubo para você entender mais ou menos o que significa um plano. Ele é bidimensional, ou seja, não tem tridimensionalidade. O cubo, ele tem tridimensionalidade. E como que você forma isso? Com vários planos. Isso aqui, por exemplo, que eu desenhei, ele é um plano. Tenta visualizar ele como se ele estivesse indo lá para frente, ó. Como se ele tivesse meio que empurrado, ele era um quadrado assim, ó. Você pega vários planos e coloca juntos, você forma isso aqui. Isso aqui a gente chama de prisma. A gente vai estudar depois em outro vídeo, eu vou falar sobre os prismas, me aprofundar um pouco neles, mas por enquanto só para você entender que você pegou vários planos, você tem esse plano de cá, é um plano, você tem esse plano de cá, é outro plano, você tem um plano, esse aqui, ó, que vai para aqui para baixo, também é outro plano. Total, a gente sabe que a gente tem 6, porque a gente tem 6 faces no cubo. Essa aqui de baixo, essa de cima e as 4 laterais. Eles não são os mesmos. Esse é diferente desse. Fechou? Esse plano aqui, ele se estende infinitamente? Sim, porque todos os planos se estendem infinitamente. Então, por exemplo, nesse plano aqui, se eu colocasse um ponto bem aqui, pode dizer que faz parte desse plano? Pode dizer. Não significa que ele não está dentro da representação dele. Mesmo que não esteja dentro da representação, você sabe que está no mesmo plano. Por exemplo, eu quero pegar esse plano aqui, ó, do lado aqui, ó, dessa lateral, esse 2. Se eu colocar um ponto bem aqui, você pode dizer que faz parte do plano? Faz, porque se você prolongar esse plano infinitamente, você vai perceber que esse ponto, ele está fazendo parte. Por exemplo, se esse ponto tivesse aqui, ó, faz parte dele? Não faz, porque se você estender esse plano, mesmo que seja para cá, ou para cá, ou para lá, se estendendo infinitamente, não ia pegar esse ponto. Ou seja, esse ponto não faz parte desse plano, beleza? A mesma coisa aqui, como eu coloquei ele de frente, eu só consigo basicamente escrever de frente porque eu tô no quadro, não tem como eu colocar um ponto, nenhum ponto possível que não esteja dentro desse plano, pô. A não ser que eu diga para você, ó, esse ponto, ele tá 10 centímetros para frente. Não, esse ponto tá 10 centímetros para trás. Mas não tem como eu representar isso. Aqui, eu consigo te mostrar. Porque, por exemplo, toda essa área aqui, ó, o plano, ele pega lá para lá. Então, se eu fizer um ponto bem aqui atrás, não vai pertencer. E sim, cara, é algo um pouco estranho no início. Vai estranhar, vai te dar um pouco de confusão. Mas é interessante que você entenda isso. Porque depois que você entende, você tem uma base boa, você progride muito bem com o resto dos conteúdos. Eu vou te falar agora que eu tenho esse certo plano aqui e tem uma reta que passa por ele. Eu tentei mais ou menos demonstrar que essa reta tá vindo por baixo, passando esse plano e meio que furando ele. Entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Ele furou esse plano e ela só passa por ele nesse ponto específico. Isso aqui eu vou chamar de reta secante. A reta secante é que passa por esse plano em um único ponto. Você pode fazer uma semelhança com a reta concorrente. As retas concorrentes, elas que se encontram, uma reta com outra reta. Quando é uma reta se encontrando com um plano em um único ponto, secante. E a mesma ideia vai também para os planos, beleza? Quando você tem um plano passando por um outro plano, eles formam uma reta aqui, ó. Ou seja, um plano que passa pelo outro em uma única reta são planos secantes também. Esse plano secante, ele pode ter um ângulo variável? Pode ter. Agora, tenta imaginar comigo todas as retas que estão em cima desse plano, todas as retas que pertencem a um plano completamente. Ou seja, passo uma reta bem aqui, passo outra reta bem aqui, eu estou colocando elas em cima desse ponto porque eu quero que você entenda que essa reta, se ela fizer um ângulo de 90 graus com essas retas passando no plano, se ela faz um ângulo de 90 graus, ou seja, basicamente, supor, eu tenho uma folha de papel assim, e o negócio está atravessando assim, ó, não é 90 graus, mas se for assim, é 90 graus, beleza? E ele atravessou exatamente 90 graus. A gente chama isso de secante perpendicular. Bem intuitivo, né? Porque vem da palavra perpendicular, que são as retas que assim encontram 90 graus,
E isso também se aplica nos planos. Por exemplo, se esse ângulo aqui entre esses dois fosse 90 graus, eles seriam planos secantes perpendiculares. Vamos fazer então um pequeno exercício mental agora. Quero que você perceba que eu tenho aqui, por exemplo, um sistema de plano cartesiano. Isso aqui é um plano cartesiano, né? Aqui você tem o x, você tem o y, e você tem um plano aqui onde você tem alguns pontos e isso te dá coordenadas. Guarda isso. Tenta imaginar isso agora aqui. Um plano bem grandão, deitado. O que a gente vai ter? A gente tem nossa reta x aqui, a gente tem nossa reta y aqui, beleza? Então, esse pedacinho de nada é como se fosse isso aqui visto de cima. Então, basicamente isso. Só que, meu amigo, a gente agora vai ter um outro tipo de coordenada, que é a coordenada z. E ela vem aqui. Assim que você cria ela, você consegue perceber um pouco da tridimensionalidade disso aqui. Quem joga Minecraft sabe, né? Pô, quando você tá lá, você tem as coordenadas, você tem a altura. E a altura é importante, quer dizer, na maioria dos casos não muito. Mas você consegue denominar mais ou menos a altitude de um jogador em relação a essa coordenada. E isso aqui denomina o quê? Planos. Denominam planos. Por quê? Eu tenho um plano, que é o plano Y, que é basicamente essa reta de cá. Eu tenho o plano, que é o plano do X, que é basicamente essa de cá. E ela pode se repetir várias vezes, assim, ó, aqui, ou aqui, ou aqui. E tem o Z também, que é basicamente essa aqui, ó, da altura. Fiz aqui esse sisteminha, X, Y e Z. E aí eu quero que você veja que quando a gente está tratando de planos, a gente tem que tomar cuidado para não achar que a gente está trabalhando com planos distintos e está, na verdade, no mesmo plano. Eu vou denominar 3 pontos, beleza? Um ponto C aqui, fazer um ponto B aqui e fazer o ponto A, bem aqui. Esses 3 pontos, eles estão no mesmo plano? Pensa bem. Não, né? Não estão. Por quê? Se você perceber o A, ele está no plano que é o do Y com o Z, ou seja, essa parte para cá, ele está contido nessa parte. Porém, se você quisesse fazer o plano do Z com o X para cá e pular ele um pouquinho, também estaria. Então, tem algum outro ponto que passa nesses planos? Não tem. O C está em cima do Z com o X. Ele está no mesmo plano que o A? Não está. Porque o A, se ele estivesse em cima da reta do Z, eu poderia dizer que sim. Porque eles estão nesse plano aqui. Mas como ele vem um pouquinho para cá, já sai do plano. E o B é a mesma coisa. Ele não está em nenhum dos dois. Ele está numa reta aqui, basicamente é com o Z com X bem para cá e do Z com Y bem para cá. Então ele não está. Se você fizer uma reta aqui, ó, esse plano bem aqui, ó, se você continuar ele, esse plano, você continuar ele para cá, para lá, para baixo, não vai pegar o B, não vai pegar o A. E isso aqui é legal você treinar. Você perceber onde que estão as posições de cada um para você conseguir entender melhor a questão dos planos. Um ponto importante que a gente tem que entender também na geometria espacial são as retas. Bom, se você está estudando geometria espacial e você não entende muito bem o conceito de reta paralela, perpendicular, tá um começo meio difícil, mas relaxa que eu vou te explicar aqui tudo certinho. Primeiro conceito é a reta paralela. Reta paralela é aquela reta que não tem um ponto de encontro. Retas paralelas, elas vão seguir infinitamente e nunca vão se encontrar em nenhum ponto. Vamos visualizar aqui, nesse cubo, quais são algumas retas paralelas. Por exemplo, eu tenho a reta que vai de C até D, beleza? E eu tenho a reta de D até E. Tá. Se você prolongar essa reta infinitamente para cá e prolongar essa infinitamente para cá, elas nunca vão se encontrar, né? Sim, nunca vão. E você consegue traçar um plano entre essas duas retas? Que eu falei que duas retas denominam um plano, beleza? Então, sim, você consegue traçar um plano B mais ou menos aqui assim, ó. Ele pega daqui assim, ó. E esse plano aqui, ele contém essas duas retas. Tá. São paralelas. Você vai entender por que eu falei isso aqui. Quando a gente está tratando de geometria espacial, e eu confesso que essa foi a primeira vez que eu ouvi esse conceito, foi de retas reversas. Essas retas reversas, que na verdade, elas também são retas paralelas, calma, elas são retas paralelas, ou seja, elas não têm um ponto de encontro. Elas não se encontram. Porém,
elas não contêm o mesmo plano, elas estão em diferentes planos. Essas daqui você consegue traçar um plano que contém elas duas. Consegue, tá. Vamos utilizar essa reta de C até D, e aí você vai olhar para a reta GE e prolonga ela. Prolonga CD, prolonga GE. Elas nunca vão se encontrar. Porque a CD vai caminhar para cá e GE vai caminhar para cá, e elas estão... Essa diferença aqui, ó, de espaço é o que vai fazer com que elas não se encontrem nunca. Consegue ver um plano em que você contém as duas? Cara, não tem como. Não tem como. Porque se você tentar fazer como DE, porque elas estão, porque basicamente, ó, consegue uma linha reta. Aqui não consegue, pô. Você nunca vai conseguir traçar um plano só que contém essas duas. Você consegue traçar um plano aqui no D que pega um ponto só dessa reta. Consegue, um ponto. Assim como você consegue traçar um plano de GE que pega um único plano, ou seja, ele como se ele passasse assim no CD. Mas você não consegue um que contém as duas retas inteiras. Então elas são reversas. Retas concorrentes são retas que basicamente elas se encontram em um único ponto. Por exemplo, se eu desenhar para você um plano tal e você tem uma reta passando aqui e outra reta passando aqui, elas têm um ponto em comum, então elas vão ser denominadas concorrentes. Elas são paralelas? Jamais. Só se elas tivessem, por exemplo, uma passando aqui e outra passando aqui. Pode prolongar que elas não vão se encontrar, são paralelas. E as perpendiculares? As perpendiculares, elas são retas concorrentes que se encontram em um único ponto, porém a distinção delas é que elas se encontram em exatamente, ó, formando um ângulo de exatamente 90 graus. Quando elas se encontram e formam um ângulo de 90 graus, é perpendicular. Quando não formam qualquer outro ângulo sem ser 90, ela é concorrente. Porém, meu amigo, porém, tem um conceito que é muito parecido com a de perpendicular, que você já pode já ter ouvido, que se chama uma reta ortogonal. O que é aquilo sendo ortogonal? Bom, ortogonal, ela vai entrar na classificação de retas reversas. Por quê? Elas são retas que elas não têm um ponto em comum. E quando elas não têm um ponto em comum, elas têm que formar ângulo de 90 graus. Então, 90 graus. O exemplo que eu dei de CD e GE são ortogonais? São ortogonais. Por quê? Elas não têm um ponto de encontro e elas formam a projeção entre elas, ó. Se você for ver aqui, ela tá assim e é como se ela estivesse assim, fazem 90 graus. São ortogonais. Então, a perpendicular é como se fosse a CD com essa CA aqui, por exemplo? Sim. Elas têm um ponto de encontro, ó, bem aqui, ó, tem um ponto de encontro. Então pode ser reversa? Não pode ser. Paralela? Também não. Pode ser ortogonal? Também não. Então ela é perpendicular. No cubo, não tem como a gente achar uma reta concorrente, porque todos os ângulos são de 90, qualquer ângulo entre eles aqui vão ser sempre 90. Bom, eu espero que não tenha ficado tão confuso como, né, eu acho que ficou um pouco. Calma que ainda vai chegar a parte das fórmulas, a parte dos cálculos. Vamos fazer umas questões muito boas, vestibulares. E você vai ver que realmente vai valer a pena você ter entendido algumas dessas coisas. Se você tiver uma dúvida, por favor, coloque nos comentários. Eu vou tentar responder. Na verdade, eu vou responder. Mas eu vou tentar responder da melhor forma possível. E é isso, muito obrigado pelo seu tempo, né? Por você ter ficado aí assistindo, ganhado um pouquinho de conhecimento. Até porque o conhecimento não ocupa muito espaço dentro da cabeça. É isso aí.